João capítulo 6. Vamos falar nessa manhã de um menino. Glória a Deus. João 6. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mais que isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se percam. Recolheram-nos, pois o encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram, aos que haviam comido. Amém? Então nessa manhã, a gente vai falar desse menino, que com algumas atitudes, ele participou, ele contemplou, um grande milagre de Jesus. Por causa de algumas atitudes dele, ele teve essa participação no milagre. Glória a Deus. Amém? Então a gente vai ver 4 passos para ter uma vida próspera. Vamos falar assim como esse menino, quais atitudes que a gente tem que ter para ter uma vida próspera. Amém? Glória a Deus. Ele teve uma contribuição muito importante, irmãos, no milagre. Ele teve uma contribuição muito grande. Mas será que Jesus precisava dele para fazer o milagre? Ele podia pegar uma pedra e transformar em comida. Ele podia pegar uma pedra e transformar em pão. Mas sabe por que ele escolheu esse menino? Porque ele quer que nós participamos do nosso milagre. Glória a Deus. Ele quer que nós tenhamos, ele faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Amém? Então vamos ver o primeiro passo. O menino se preparou. Ele se preparou para ir ao encontro de Jesus. Ele se preparou para ir lá junto àquela multidão. Ele era o único dentro daquela multidão que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Será que os outros não pensaram: será que a gente não vai sentir fome? Será que alguém não vai sentir fome? Ele era o único que estava preparado para ir ao encontro de Jesus. Glória a Deus. Temos que estar preparados para ir ao encontro de Jesus. Quando formos ao encontro de Jesus, temos que estar preparados. Preparado como, irmã? Preparado para levar o melhor para Ele. Para entregar nas mãos deles a nossa saúde, as nossas finanças, a nossa família, com o coração aberto. Preparados para chegar aqui e receber. Preparados para que nada impeça de lá na frente a gente contemplar o nosso milagre. Glória a Deus. Aleluia. Esse menino veio aqui, a Bíblia fala que a multidão era quase 5.000. Sabe por quê, irmãos, que às vezes muitas pessoas não chegam até o milagre? Sabe por quê que muitas pessoas às vezes não chegam à vontade de Deus?
porque não estavam preparados e acabam desanimando. E infelizmente o inimigo está ali, só esperando para nos desanimar, para nos entristecer e para nos tirar do caminho do milagre. Então esteja preparado. Hoje de manhã diga: Senhor, eu estou aqui preparado para receber o que tu tens para mim, preparado para ver, para te ajudar, né? Não é ajudar a Deus, né? Mas para fazer a minha parte, para receber o meu milagre. Glória a Deus. Segundo tópico, ele estava perto de Jesus. Ele estava perto de Jesus. Por isso, ele ouviu Jesus falando aos discípulos. Senão ele não tinha visto, ele não tinha ouvido. Ele estava ali pertinho de Deus, pertinho de Jesus. Por isso que ele ouviu a voz. Quando a gente está perto de Jesus, quando a gente está perto dele, a gente ouve a voz dele. Quando a gente está perto, a gente ouve ele falar conosco. E a gente não tem dúvida quando ele fala. Glória a Deus, aleluia. Tem uma parábola na Bíblia que fala sobre as virgens. E 5 estavam preparadas, né? E ouviram que elas tinham que estar, né, prontas esperando o noivo. E 5 não, foram loucas. O que aconteceu? Quando os noivos chegaram, as virgens prudentes tiveram êxito. E as que não estavam preparadas, que não tinham ouvido, ficaram de fora da bênção, né? Porque já era tarde demais. Então fique perto, preparado e ouvindo a voz de Deus. Fique pertinho de Jesus. Ouça o que Ele tem preparado para ti. Ouça a voz dEle. Quando Ele fala ao seu coração, é incomparável. É inconfundível a voz dEle, irmãos. Mas quando a gente está longe, a gente não consegue ouvir, né? Quando a gente está longe dEle, a gente não consegue escutar a voz dEle. E às vezes a gente acaba perdendo algumas bênçãos, algumas coisas que Ele tem para nós, por causa que a gente está longe dEle. Está longe da presença dEle. Por exemplo, se alguém falar lá atrás bem baixinho, eu não vou escutar. Agora, talvez se a pessoa estiver aqui e eu falar bem baixinho, a pessoa com certeza vai escutar. Por quê? Porque ela está perto. Fique perto de Jesus. Não importa o que aconteça. A gente passa por adversidades, passa por situações. Uma vez eu participei de um curso que ele falou assim: olha o que a gente fala. Quando a gente está com determinadas situações, a gente diz assim: ai, eu tenho um problema. Eu tenho um grande problema. Sabe o que ele disse? A gente não deve usar esse termo. A gente deve usar: eu tenho essas situações para resolver. Eu tenho situações a qual eu estou passando que eu tenho que resolver. Ele diz: não declare o problema desde o início. Não declare, deixa o problema para depois. Fala: eu tenho situações que eu tenho que resolver e eu vou resolvê-las. Glória a Deus. Temos que cuidar muito, né, irmãos? A gente realmente, quando ele falou, eu pensei assim: realmente, é o que eu falo. Vai, que problema. Não, eu tenho essa situação. Mas eu estou perto de Jesus. Eu estou preparado para receber e para ouvir a voz dele. Então essa situação vai sim se resolver. Essa situação vai sim dar certo. Profetize sempre, sempre palavras de bênção, sempre que você vai contemplar o teu milagre. Glória a Deus. Terceiro tópico. Ele apresentou-se a Jesus. Quando Jesus chamou, ele foi com o melhor que ele tinha. Ele apresentou-se a Jesus. Ele disse: Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 pessoas. Aí às vezes eu digo: era um menino, né? A Bíblia fala que ele era um menino.
Certo? Por isso que ele foi achando que daria para alimentar tudo, né? Porque as crianças têm um coração, né? Por isso que Deus diz que quem for igual a elas, né, entrará no reino de Deus. Ele foi e disse, eu tenho e eu te dou, Senhor. É o melhor que eu tenho. É tudo que eu tenho, mas eu te dou. Ele deu o seu melhor. Ele creu a inocência dele, de menino, que aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentariam a multidão. Ele tinha um coração desprendido. Às vezes a gente diz, Senhor, mas eu te entrego tudo. E diz assim, esse aqui não dá, né, Jesus? Esse tu não me pede, porque esse eu não vou te entregar. Às vezes a gente adulto tem isso. A criança não. A criança, tenho certeza que se eu falasse com todas as mães aqui, elas teriam uma história para contar. Em dezembro, quando a gente saiu de férias, a minha irmã vai me lembrar, ela tá aí. Ela disse assim, tô com uma dor de ouvido. E a minha mãe disse, ô Davi, ora pela tia. Ele foi lá e disse, fez a oração do jeito dele, né? E disse, tu tá curada, tia. Jesus já te curou. Recebe o milagre. E a Paloma tá hoje, ódio dos Jesus, passou dor de ouvido. Mas é que ele foi com aquele coração. Também tem uma história que a pastora conta do Kleber, né? Que se eu não me engano ele tinha 4 anos. E ele orou para um pastor e o pastor foi curado. Por quê? Porque a criança tem um coração tão puro. E ele foi crendo que Jesus faria o milagre. Ele foi crendo e dizendo, Senhor, eu tenho o meu melhor para te entregar. Entrega o teu melhor. Entrega o teu melhor. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Você verás a glória de Deus. Glória a Deus. Se entregares o teu melhor. Lá em Isaías fala, 6:9, se eu não me engano, que às vezes Deus fala, mas a gente não ouve. Porque a gente não percebe o que Ele há de fazer. Então se apresente a Jesus. Se apresente a Jesus. Faça o que você sentir no teu coração sem receio. Faça com amor, faça com fidelidade, que vale a pena. Esse menino, mesmo sendo pequeno, não fala a idade dele, mas fala que ele apresentou o seu Senhor com o que ele tinha de melhor. Apresente-se ao Senhor com o que você tem de melhor, seja com o teu louvor, seja com o teu trabalho, seja com o que você tem. Cada um, né? Deus dá um dom. Cada um, Deus fez alguma coisa na vida de cada pessoa, né? Diferente. Ninguém é igual, né, irmãos? Cada um, Deus trabalha de um jeito. Então, apresente-se ao Senhor com o teu melhor. Assim como esse menino, né? Apresentou-se. 4º tópico. Ele repartiu o que ele tinha, crendo que Jesus ia multiplicar. Glória a Deus. Como eu falei anteriormente, né? Ele podia não ter participado desse milagre. Ele podia ter ficado sentado e dito, eu não vou dividir o meu lanche. Eu não vou dividir o que eu tenho. Eu vou ficar sem. E daí como é que vai ser? Se eu ficar sem, vou passar fome? Eu vou ficar aqui não sei quantas horas? Mas não. Ele olhou para toda aquela multidão e disse, eu vou ajudar, eu vou fazer a diferença. Como é que você faz a diferença? Pega o Evangelho, participe de uma célula, fale de Jesus. Faça a diferença com o que Deus te deu. E participe de grandes milagres. A Bíblia não fala, mas eu creio que este menino contemplou também essa bênção, né? Porque a palavra fala que encheram os 12 cestos e todo mundo já estava farto, todo mundo já estava saciado. E os 12 cestos foram cheios de provisão de Deus, né? Eu creio que Deus chegou e, né, disse para o menino, agora leva um cesto cheio. Tu colocou na minha mão e agora leva um cesto cheio. E a palavra também nos fala, no meio dela, que Jesus disse para os discípulos, aonde compraremos? Para ver a atitude deles.
para ver o que eles falariam, o que eles diziam para ele quando ele questionasse isso. Porque ali mais embaixo também diz que ele falou para experimentá-los. Às vezes Jesus nos coloca numa situação para nos experimentar, irmãos, para ver se a gente vai confiar ou se a gente vai desanimar, se a gente vai crer ou se a gente vai desistir. Ele faz isso. A palavra dele diz que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não precisava perguntar. Ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia o que estava por vir. Ele não precisava ter perguntado. Mas a Bíblia fala que ele perguntou para experimentar o que os discípulos iriam fazer. Talvez muitos ali disseram: o que vamos fazer com 5.000 pessoas e 5 pães e 2 peixinhos? Isso não dá para nada, dá para 1 ou 2 pessoas. E hoje a gente presencia muito isso. Quantas pessoas que estão perto de nós e dizem: isso não vai dar certo, isso é muito pouco. Para que tu iniciou assim, desse jeito? A gente ouve muito isso da multidão que está do nosso lado. Nós estamos entrando num novo desafio, né? E às vezes a gente ouve, para que começar assim? Para que começar assado? O fulano é louco de sair e trabalhar contigo. Ouve bastante. Que não pegou um prédio menor, para que pegar esse? Ouvi muito. E é assim. Mas eu falei esse dia, como é bom ver Deus em cada detalhe. Glória a Deus, aleluia. Como é bom ver Deus em cada detalhe. Aleluia. Foi fácil, não foi? Às vezes as pessoas não sabem da história, mas faz 5 anos. 5 anos. Quase 6, né? Que a gente estava orando, clamando, buscando. A irmã não pensou em desistir? Às vezes, em situações, a gente não pensa em desistir. Mas a gente se sente um pouco abatido. Mas Deus nos renova. Glória a Deus. A palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aqui essa palavra, ela fala de prosperidade, né? De multiplicação. Mas a multiplicação não é só financeira na nossa vida. A multiplicação pode ser em abundância de uma vivência de família, da saúde. Para que melhor, né, que uma abundância de saúde, né? Pode ver que quando a gente vai falar, diz assim: felicidade, que tenha muita saúde, né? Porque é o que importa, né? Então, Ele multiplica, Ele prospera todas as áreas da nossa vida. Se a gente estiver pertinho dele, irmãos, dando o nosso melhor. Às vezes é difícil, não é fácil. A gente está às vezes passando por situações em que nos desafiamos, situações em que não era a que queríamos estar. Mas a gente tem que confiar nele. No meio da jornada, às vezes a gente passa por um trator virado, um trator divino em segunda pessoa. Meu professor, até na minha faculdade, quando eu me formei, ele disse assim: a história da Pamela chegou ao fim, com o trator virado, com cirurgia de apêndice, mas chegou, está ali com o diploma. E é verdade, né, irmãos? É fácil? Às vezes não é. Passar pelas etapas para receber o teu milagre, tu passar pelas etapas para ver a tua família estruturada, tu passar pelas etapas para adquirir a saúde tão sonhada que você não teve, não é fácil. Mas Deus pode mudar o teu quadro, Deus pode trazer a abundância e a prosperidade que hoje você não tem. Esse milagre não acontece. Tem vários outros milagres na Bíblia que retratam dias, horas,
Mas esse milagre aqui foi instantâneo. Deus pode fazer um milagre na tua vida instantaneamente. Glória a Deus. Você pode, assim como, né, José, dormir numa cadeia e acordar num governo, acordar lá no palácio, né? Deus pode transformar a nossa vida totalmente. Basta a gente crer, basta a gente confiar, basta a gente acreditar, ter o coração como desse menino, entregar o melhor, sem pensar que pode não dar certo. Crendo que sim, vai dar certo. E olhar para o irmão, né? Olhar para o irmão. A Bíblia fala que Deus abençoou e mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Glória a Deus. Esse menino, no coração dele, ele queria ajudar. Ele queria dar o lanchinho dele lá para ajudar, para alimentar aquela multidão, né? Então, ele fez. Olha para o teu irmão, né? Às vezes ele está passando por dificuldades e ele está se sentindo sozinho. Ele está se sentindo sozinho, apreensivo, porque ele está passando por aquilo ali. Que você seja aquele que chega e diz: eu estou junto contigo. Eu vou te levantar junto com Deus. Do lado de Deus nós vamos se levantar. Vai dar tudo certo. Faça o teu melhor para Ele. Faça o teu melhor, que com certeza Deus também vai te abençoar por isso. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele não precisava ter perguntado para o discípulo. Ele não precisava ter esperado pelo menino. Mas ele esperou pelo menino. Porque ele queria que aquele menino fizesse a parte dele e participasse desse grande milagre que foi. Irmãos, às vezes a gente no nosso complexo humano, a gente diminui um pouco. Vocês imaginam o tamanho do milagre? Eram 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Só que a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Ele pode mudar a tua sorte. Ele pode mudar a tua história. Ele pode trazer a provisão que você tanto deseja, de um dia para o outro, de um minuto. Ele tem o tempo dele, claro, e a gente deve obedecer, a gente deve ficar pertinho, esperando ele falar, a gente deve seguir a instrução. Aqui na palavra fala que ele mandou o povo se assentar, porque havia muito mato para entregar. Ele organizou a cena do milagre. Ele organizou a cena do milagre e depois fez o milagre. Glória a Deus. Sabe o que ele está fazendo na tua vida? Ele estava organizando a cena do milagre. E o milagre está chegando, irmãos. O milagre está chegando. Esse menino chegou lá com um potinho. Potinho com 5 pães e 2 peixinhos. E saiu de lá com uma cesta cheia e farta. Com a provisão de Deus, que é melhor ainda. Glória a Deus. É maravilhoso viver. Às vezes, não sei se todos, com certeza todos têm uma história para contar, né? Talvez você já tenha vários milagres para testemunhar. Talvez você já tenha vários para contar para o teu irmão, né? E talvez você esteja esperando o teu milagre. Mas Deus quer sim que você faça parte do teu milagre. Que você faça parte, que você faça a sua parte. E Ele vai fazer a dele. Às vezes Ele não quer fazer sozinho. Que nem essa cena aqui do menino. Ele não queria fazer sozinho. Ele queria usar o menino para fazer o milagre. Por isso que Ele chamou o menino e disse: tragam aqui com 5 peixes, com 5 pães e 2 peixinhos. Tragam aqui. Porque Ele queria envolver. Porque Ele queria que o menino fizesse a parte dele
para Deus fazer dele. Glória a Deus. Então, ouça a voz de Deus. E quando Ele falar, faz isso, vá lá e faça. Porque Ele está te envolvendo, Ele está para fazer, para operar o teu milagre. Só que Ele quer que você esteja envolvido junto. Ele não quer te deixar de fora. Porque Ele vai dizer assim, ó, tá vendo lá o João? Tá vendo o João? Ele recebeu o milagre. Glória a Deus. Ele recebeu o milagre para a honra e a glória do nome de Jesus. Nunca se esqueça disso. O teu milagre é para a honra e para a glória de Jesus. Deus tem feito milagres na nossa vida todos os dias, irmãos. Todos os dias. Glória a Deus. Em muitas áreas. Todos os dias Ele faz. Todo dia Ele nos dá livramentos. A gente não vê, né? Mas aquele último no teatro eu achei que retratou muito. A gente sofre muitas guerras, né? E a gente não vê. Mas Ele está ali, né? Os anjos estão ali, se depenando para nos ajudar. Mas eles estão ali. E a gente não está vendo tudo o que Ele faz por nós. Nessa manhã, eu te convido. Se você quer sair daqui com o cesto cheio, com a prosperidade de Deus sobre a tua vida, com a abundância de Deus sobre a tua vida, em todas as áreas, se coloque de pé. Glória a Deus, aleluia. Aqueles cestos, no início, estavam vazios. Mas quando terminou o milagre, eles estavam cheios. Cheios. E o povo saciado. Hoje, nessa manhã, coloque teu coração na presença de Deus e diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero te entregar a minha saúde, a minha família, as minhas finanças em tuas mãos. Se coloque na presença de Deus e diga, Senhor, eu quero ficar perto de ti. Eu quero estar pertinho de ti.